Tarde, bom dia, boa noite. Estamos iniciando aqui agora a nossa terceira videoaula aqui do nosso componente de laboratório de leitura e produção de textos acadêmicos. Eu vou colocar aqui os slides que eu preparei para a gente dialogar sobre coesão e coerência, ok? Que vai ser aqui a nossa discussão de hoje. Eu sei que no componente de laboratório de leitura e produção de textos acadêmicos, vocês já viram, com a professora Franciane, fatores de textualidade. Então, vocês já estudaram sobre situacionalidade, intertextualidade, intencionalidade, enfim, fatores, elementos que fazem com que um texto seja um texto e não um amontoado de palavras. Desses todos os elementos que vocês estudaram, 2 são fundamentais, 2 são primordiais, 2 vão acompanhar vocês o tempo inteiro na trajetória acadêmica, que são a coesão e a coerência. E é sobre coesão e coerência que vai ser essa nossa videoaula aqui de hoje. A gente vai começar falando sobre a coesão, que nada mais é do que a ligação, os elementos, a manifestação linguística da coerência são as palavras, os conectivos que nós utilizamos para que o texto garanta, para que o texto tenha ali a sua textualidade, ok? Então, para que nós possamos fazer as ligações entre as orações, entre os períodos, entre os parágrafos, nós utilizamos os elementos que juntam, que conectam esse texto para que eles virem um texto mesmo e não um amontoado de palavras, e isso que a gente chama, essa manifestação linguística da coerência, é o que a gente chama aí de coesão. Vocês trouxeram aqui outros exemplos que falam, né, para a gente ampliar um pouquinho a discussão dessa coesão. Castro Alves é um autor de vastíssima obra literária. Não é por acaso que o Poeta dos Escravos é considerado o mais importante da geração do qual representou. Repare que, para a gente não repetir a palavra Castro Alves, a gente utilizou como elemento de coesão o Poeta dos Escravos, que é tal como Castro Alves é conhecido. O segundo exemplo diz o seguinte: Marcela obteve uma ótima colocação no concurso. Tal resultado demonstra que ela se esforçou bastante para alcançar o objetivo que almejava. A estratégia de coesão aí utilizada foi substituir Marcela por ela, pelo pronome ela, para a gente não repetir, garante assim a coerência do texto, utilizando aí esse elemento de coesão. O terceiro, a gente fala, a prática de atividade física é essencial ao nosso cotidiano. Assim sendo, olha, uma coesão aí sequencial. A gente coloca esse conectivo assim sendo, para que o texto flua, para que o texto tenha ali um encadeamento lógico, uma continuidade e tendo assim a sua coerência. Quem a pratica possui uma melhor qualidade de vida. Nos textos acadêmicos, gente, cotidianamente, todos os dias, todas as produções, para garantir a coerência, a gente precisa utilizar os conectivos, ok? E aí, esses conectivos, especialmente para a gente garantir isso que a gente chama de coesão sequencial. Elas precisam se relacionar por meio de expressões. Como é que eu ligo um período a outro? Como é que eu ligo um parágrafo a outro? Como é que eu ligo uma oração a outra? Então, a gente precisa conhecer os conectivos disponíveis dentro da nossa língua portuguesa para que a gente consiga estruturar os nossos textos acadêmicos. Aqui tem uma lista de alguns conectivos que a gente utiliza com muita frequência na universidade, nas produções acadêmicas. Então, conhecer o significado dos vocábulos, conhecer o significado de cada conectivo é muito importante, a ideia que ele transmite, um conectivo de adição,
um conectivo de negação, de afirmação, enfim, é importante a gente pesquisar, a gente ter acesso aos conectivos, à lista de conectivos e seus significados para saber usá-los de maneira adequada. Eu trouxe aqui um exemplo bem simples de um resumo de um texto que vocês já leram aqui no componente do Movimento ao Som, da Andrea Nu. E aí eu trouxe os elementos, né, de conectivos que a autora utilizou para garantir a coerência do texto, as palavras, os conectivos que ela utilizou, os mecanismos linguísticos de coesão que ela utilizou para garantir aí a coerência desse texto. Então, tem expressões como, por exemplo, como cada uma à sua maneira, a partir das obras, o estudo, enfim, são palavras que a autora utiliza, são os elementos que ela utiliza, por exemplo, o estudo, para ela não repetir a palavra artigo. Então, são mecanismos de coesão textual que a autora utiliza para manter a coerência do texto. Quando a gente está falando de coerência, o que seria mesmo coerência? A gente fala o tempo inteiro, seja coerente, mantenha coerência nas suas ações. Então, a coerência nada mais é do que a gente seguir um princípio de coerência mesmo. Por exemplo, eu não posso dizer João é feio e João é bonito. Isso é uma incoerência. Vamos ver aqui nesse exemplo, né? Essa placa. Então, diz o seguinte: aberto todos os dias, descanso semanal terça-feira. Ora, se ele tem um descanso semanal toda terça-feira, ele não é aberto todos os dias. Okay? Então, aí a gente vê que é um texto que não tem uma coerência. E o texto seguinte, que eu trouxe para vocês, que é a canção 8 anos, da Paula Toller, que a gente conhece, cantada pela Adriana Calcanhoto, já é um texto que, embora não tenha ali aqueles mecanismos de coesão, ele é um texto coerente quando a gente lê o título, 8 anos, quando vem as perguntas, e no final, quando ela diz Gabriel. Então, a gente percebe que são as perguntas que o filho dela de 8 anos fazia e que, para a gente que compreende, tem esse conhecimento de mundo, que a gente conhece, que a gente sabe que são perguntas que as crianças podem fazer, então a gente percebe que aí, sim, é um texto coerente. Então, voltando, a coerência, ela depende desses conhecimentos mesmo, ela não existe por si só, ela depende desse nosso conhecimento de mundo, ela depende do nosso conhecimento linguístico e ela depende ali desses interlocutores, dessa relação que a gente estabelece com o autor do texto, com o próprio texto, com as funções de comunicação, com a intenção comunicativa do texto, assim a coerência se constrói, ok? E aí os princípios da coerência, eu trouxe alguns aqui para a gente ficar atentas, para nós ficarmos atentas. Eu trouxe 4 princípios. Então, os primeiros é o princípio de continuidade, que aí na continuidade o texto, né, ele tem que ter uma sequência. Então, você pode voltar algumas vezes para retomar alguma informação, mas ele segue ali, tem uma ideia central, que essa ideia central ela tem que se manter ao longo do texto e se mantém também quando a gente faz as retomadas. A progressão, né, que é a partir desse que é o segundo princípio da coerência, que as ideias elas precisam progredir, elas precisam, digamos, de ter outras argumentações, no caso de textos acadêmicos, para que aquele texto adquira coerência e não fique apenas repetindo as mesmas informações, não ficam apenas informações que se repetem. Então, em alguns casos, a redundância ela pode ser necessária, ela pode ser importante, ela pode ser necessária, pode ser importante, mas em outros casos, se ela for desnecessária, prejudica a interpretação do texto. Então, é muito importante esse movimento, esse princípio da progressão dentro da coerência textual. O
o princípio da não contradição, foi mais ou menos ali o que eu falei antes. Eu não posso dizer ao mesmo tempo, João é feio, João é bonito. Ou João é feio, nesse caso, ou João é bonito. Então, eu tenho que seguir ali com a coerência. E a gente tem, além da coerência interna, dentro do próprio texto, a gente tem que ter uma coerência externa. Então, o texto, no caso, o texto acadêmico, ele não pode dizer algo diferente da realidade, algo diferente do que o nosso conhecimento de mundo já nos diz e já nos apresenta com esse conhecimento de mundo que a gente tem. Não pode contradizer nem o que está dentro do próprio texto, nem o que está fora do texto. E aí a articulação é onde a gente materializa mesmo, são as manifestações linguísticas, é onde a coerência ela se articula plenamente com a coesão. Então é onde a gente pega aqueles mecanismos, aqueles conectivos, cria ali um encadeamento lógico, cria uma organização no texto, apresenta as informações de um jeito claro para que o texto ali ganhe uma fluidez. Aí eu trouxe aqui bem resumido um exemplo de como essa coerência ela pode se materializar num texto acadêmico, é um resumo feito por mim, por uma orientanda, e aí só para a gente ficar atento como é que esse texto foi se construindo, para a gente prestar atenção como ele se construiu, e como ele foi ganhando corpo, foi ganhando coerência. Então, ali a gente primeiro apresenta o objetivo, aí vai continuando, desmembrando o objetivo desse texto. A gente cria faz uma progressão aqui embaixo. Notou-se também, então notou-se também que eu estou progredindo, eu não estou repetindo informações que já foram ditas antes, eu estou aqui trazendo uma informação nova para uma argumentação nova para respaldar aqui esse meu texto. E aí, por fim, e aí se vocês lerem depois esse resumo, é um texto que ele segue encadeado, falando da literatura infantil, sobre a magia e o encantamento na formação de leitores, o tempo inteiro ele vai repetindo isso, ele não se contradiz, e ele traz, sim, uma coerência interna dentro do próprio texto, uma coerência externa, porque a gente compreende como professora de educação infantil, de ensino fundamental, anos iniciais, que a literatura, sim, é um caminho de possibilidade, a gente vê isso nas pesquisas, a gente lê sobre isso, de encantar e de formar leitores. Então, é realmente um movimento mágico. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa terceira videoaula, e a gente se encontra no nosso próximo encontro síncrono, e eu aguardo vocês para conversar, dialogar um pouquinho mais sobre esses fatores de textualidade que são a coesão e a coerência textual. Muito obrigada!